Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, lendo o livro O Erro Milenial, do Dr. Roger Dixon, publicada e traduzida pela editora Vida Cristã. Vamos dar início hoje ao capítulo 8, que vai tratar do assunto: Existem 10 tribos perdidas? Será? E diz assim no livro: Uma doutrina importante dos anglo-israelitas pré-mileniais é o ensino de que, quando Cristo voltar, as chamadas 10 tribos perdidas, ou o reino do norte de Israel, serão convertidas a Cristo como nação e restaurado a terra palestina. Alguns creem que o trono da Inglaterra é o trono da linhagem de Davi e que todos os povos anglo-saxônicos, que seriam 10 tribos perdidas, serão regidos pelo trono da Inglaterra, ou de Davi, quando Cristo estabelecer o seu reinado milenial. Ensina-se que as profecias do Velho Testamento tinham relação com esse retorno quando prometeram a restauração de Israel à terra da Palestina. A pergunta principal a ser feita e respondida aqui é esta: existe algo como as, abre aspas, 10 tribos perdidas de Israel? Fecha aspas. Vemos novamente nesse ponto que muitos se afastaram dos limites da interpretação bíblica, usando passagens extraídas de seu contexto para apoiar a doutrina do reinado de 1000 anos de Cristo na Terra. A profecia do Velho Testamento relativa à restauração de toda Israel foram cumpridas antes dos dias de Pentecostes em Atos, capítulo 27. Estas profecias serão cumpridas quando Cristo voltar para estabelecer o seu reinado milenial? Ao responder a essas perguntas, vamos considerar algumas ideias básicas. Subtítulo: Cenário histórico. Depois da morte de Salomão, as 10 tribos de Israel se dividiram, 1 Reis 11 e 12. 10 tribos se separaram de Roboão, filho de Salomão, fazendo do norte da Palestina e mais tarde cidade de Samaria, seu estado e capital geográficos. O reino do norte era composto das seguintes tribos: Dan, Aser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben, Simeão, Isacar, Zelubom e Gade. Jeroboão tornou-se seu rei. As tribos de Judá e Benjamim permaneceram nas terras do sul da Palestina, e Jerusalém era a sua capital. Em 722 a.C., o rei do norte de Israel foi conquistado e levado cativo pela Assíria, 2 Reis 18, de 9 a 12. Abre aspas. O rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Alá, junto a Abor, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Fecha aspas. 2 Reis 18, 11 e 12. Subtítulo: Os fiéis adoradores. Antes da queda do Reino do Norte, em 722 a.C., Ezequias subiu ao trono de Judá em 727 a.C., conforme está 2 Reis 18:1, 2 Crônicas 29:1. Ezequias tomou como alvo a purificação do templo de Jerusalém e o restabelecimento da adoração a Deus, 2 Crônicas 3 e seguintes, 2 Reis 18, de 3 a 8. E fez isso, mas o que fica muitas vezes esquecido é a vontade que parte de cada tribo do reino do norte
estava habitando nas cidades de Judá durante o reinado de Ezequias, antes e depois da queda do Reino do Norte. Enquanto o Reino do Norte tinha ainda poder, antes do ano 722 a.C., muitos judeus fiéis voltaram a Judá para viver e adorar a Deus, segundo Crônicas 15:9. Os acontecimentos que tiveram lugar em Jerusalém, registrados em 2 Crônicas 30 e 31, durante o reinado de Ezequias, em 727 e 698 a.C., forçam-nos à conclusão de que parte de todas as 12 tribos de Israel residiam nas terras de Judá, depois da queda do Reino do Norte, em 722 a.C., e justamente antes da queda do Reino do Sul, Judá, em 586 a.C. Enquanto Ezequias decidiu restabelecer a adoração a Deus, abre aspas, enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também carta a Efraim e a Manassés, para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Fecha aspas. 2 Crônicas 30, versículo 1. Quando essa carta circulou, muitos zombaram, mas, abre aspas, uma multidão do povo, muitos de Efraim e de Manassés, de Isacar e de Zebulon, não se tinham purificado. Fecha aspas. 2 Crônicas 30, 18. Essas tribos não eram do reino do sul, mas sim povo das tribos do norte, os poucos fiéis. Note, agora, quem estava reunido em Jerusalém? Abre aspas. Alegrem-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitam em Judá. Fecha aspas. 2 Crônicas 30, 25. Quando terminaram as cerimônias, abre aspas, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, fecha aspas, para destruir os altares pagãos e lugares de adoração. 2 Crônicas 31, 1. Ao examinar a humildade desses poucos fiéis das 10 tribos do norte que foram a Jerusalém, afastando-se de seus irmãos idólatras, é fácil ver que havia parte das 10 tribos do norte habitando em Judá. 2 Crônicas 30, 25. Seria difícil crer que todas as pessoas de todas as tribos do norte apostaram com Jeroboão e os reis perversos que se seguiam a ele. O reino do sul, Judá, foi levado cativo em 586 a.C., 2 Reis 25, 8. Segue-se, portanto, ao considerar a informação acima, que parte de cada tribo foram levada neste cativeiro. Veremos nas páginas seguintes que Deus prometeu que um remanescente de todas as tribos de Israel voltaria à Palestina depois do cativeiro babilônico. As 10 tribos do norte, como um todo, foram levadas em 722 a.C., mas devemos nos lembrar dos, abre aspas, fiéis e verdadeiros adoradores, fecha aspas, das 10 tribos que se achavam em Judá depois da queda do Reino do Norte, que não foram levados cativos antes da queda do Reino do Sul, em 586 a.C. Muitos deles voltaram à Palestina depois do cativeiro, além de um remanescente de seus irmãos que foram levados em 722 a.C. Muitos admitem que as duas tribos, Judá e Benjamim, que compunham o Reino do Sul original, foram restabelecidas à terra da Palestina, mas
deixam de ver na promessa dos profetas a restauração das 10 tribos que foram o Reino do Norte. Subtítulo: A volta à Terra Prometida. A restauração de que estava falando é a volta do remanescente do cativeiro babilônico. Houve 3 voltas. Primeira, 536 a.C., Esdras 1 a 6. Segundo, 457 a.C., Esdras 7 a 10. E terceiro, 444 a.C., Neemias 1 a 13. Partes de todas as tribos de Israel voltaram à Palestina nessas 3 voltas, a fim de cumprir a profecia de Deus sobre o, abre aspas, remanescente, fecha aspas, fiel. Isaías 11:11, 1:9, 10, 20 a 22. Não existem as, abre aspas, 10 tribos perdidas, fecha aspas, de Israel. Um remanescente de todas as 10 tribos voltou quando Ciro deu ordem para a reconstrução de Jerusalém. Ver Esdras 1, de 1 a 4. É preciso entender claramente que depois da divisão das 10 tribos em 930 a.C., os termos, abre aspas, Efraim, fecha aspas, e, abre aspas, Israel, fecha aspas, eram geralmente usados para mencionar o reino do norte. Israel, diz lá em Oséias 1, 4 a 8, Efraim, diz lá Isaías 7, 2 a 17, e Ezequiel 37, 16 e 19, Oséias 5, 3 a 14. Enquanto o termo, abre aspas, Judá, fecha aspas, é usado com relação ao Reino do Sul. Oséias 1, 1, Crônicas 4, 41 e 5, 17. O contexto em que esses termos são usados irá determinar o reino a quem se faz referência. Fica mais do que evidente que muitas das profecias feitas com relação à volta de Israel contêm referências messiânicas. Ver Oséias 3:5. Ligada a muitas dessas profecias está a promessa de uma nova aliança, uma nova Israel, e um rei para reinar sobre Israel. Tais pronunciamentos foram cumpridos na Israel espiritual, a Igreja, com Cristo como seu rei. Hebreus 8, de 8 a 13, João 18, 37, Gálatas 6, 16. Vamos considerar agora as predições dos profetas que provém definitivamente que parte de cada tribo foram restauradas à Palestina, imediatamente depois do cativeiro babilônico. Vamos ver em Oséias 750 a 725 anos antes de Cristo. Oséias profetizou que, abre aspas, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Fecha aspas. Oséias 1, versículo 11. Abre aspas. Depois, fecha aspas, explica Oséias, abre aspas, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Fecha aspas. Oséias 3, versículo 5. Isaías diz, nos anos 740 a 681 a.C., Deus prometeu a Israel através de Isaías que reuniria os seus descendentes do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Isaías 54, 3 a 7. Abre aspas. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante de seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, do Patros, da Etiópia, de Elã, de Sinear, de
Amate e das terras do mar. Fecha aspas. Isaías 11, 19, 23 e 24. Como é do conhecimento de todos, esses são alguns dos lugares geográficos para onde a Síria transportou as 10 tribos do norte em 722 a.C. Segunda Reis 18, 11 e 12. Deus, com certeza, tinha capacidade para encontrar essas, abre aspas, 10 tribos perdidas, fecha aspas, e fazê-las voltar à terra da Palestina depois do cativeiro da Babilônica. Jeremias, 627 anos a 574 anos antes de Cristo. Jeremias profetizou na terra da Palestina durante o cativeiro babilônico. Ele fala muito com respeito a remanescentes fiéis de todo Israel que voltaria. Abre aspas, naqueles dias, fecha aspas, proclama o profeta, abre aspas, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntos da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais, fecha aspas. Jeremias 3:18, 23, 8. Deus prometeu que os reunira, abre aspas, de todas as nações, fecha aspas, e os levaria de volta à sua terra. Jeremias 29, 14. Ver também 23, de 5 a 8. Abre aspas. Mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor. Falo-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. Fecha aspas. Jeremias 30, versículo 3. Israel seria livrado do cativeiro. Capítulo 30, versículo de 4 a 11. Deus lhe restaurará a saúde e curaria seus ferimentos. Capítulo 30, versículo 17, abre aspas. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Fecha aspas. Capítulo 31, versículo 1. Israel plantará vinhas novamente em Samaria. 31, versículo 5. O, abre aspas, remanescente, fecha aspas, de Israel virá chorando e, abre aspas, não tropeçarão, fecha aspas, pois Deus é, abre aspas, pai para Israel, fecha aspas, e Efraim é o seu primogênito. Capítulo 31, versículo de 7 a 9. Chegaria a hora em que Deus faria, abre aspas, nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, fecha aspas. Capítulo 31, versículo 31. Esta nova aliança é o evangelho da salvação que Cristo e os apóstolos pregaram. Hebreus 8, 7 a 9 e o 13. Como Deus poderia fazer esta nova aliança com a casa, abre aspas, a casa de Israel, fecha aspas, e com a, abre aspas, casa de Judá, fecha aspas, se as 10 tribos estavam perdidas? O que acreditam na teoria das 10 tribos perdidas? Estão dizendo que Deus tem de encontrar essas 10 tribos no futuro para que possa fazer essa nova aliança com elas. Jeremias profetizou que Judá e Israel seriam reconstruídas. Capítulo 33, versículos 7 e 8. Ele também profetizou que Judá e Israel iria unir-se em aliança eterna. Capítulo 50, versículo 4 e 5. Essas profecias foram todas cumpridas quando Pedro pregou seu primeiro sermão evangelístico em Atos, capítulo 2. Vamos parar aqui nesse capítulo, depois a gente continua analisando Ezequiel, Zacarias e até o final desse capítulo, para não ficar muito longo. Muito obrigado, deixa um like no vídeo se você gostou, compartilhe com outras pessoas, assina, faça a inscrição aí no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?